Meus irmãos, nós vamos meditar e continuar meditando nas Escrituras sobre alguns cuidados espirituais e eu quero observar com os irmãos que as Escrituras nos alertam sobre alguns cuidados que devemos ter para que nós não venhamos nos afastar de Deus, da presença dEle. E nós temos alguns exemplos nas Escrituras, como, por exemplo, a palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar para que nós não estejamos separados da graça de Deus. Hebreus 12, ele fala assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Então, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. As Escrituras nos alertam sobre alguns cuidados que temos para que nós não venhamos nos afastar da presença de Deus, da comunhão com o Senhor. Nós temos que lembrar, quando nós estamos falando sobre o propósito pelo qual nós existimos, e nós observamos que, segundo a Escritura, nós existimos para nos relacionar com Deus, viver para a sua glória, e ter um relacionamento contínuo com Deus. Entenda isso, irmãos. Viver no mundo sem ter um relacionamento íntimo com Deus é viver sem propósito de vida. Então, nós existimos e estamos aqui no mundo com o propósito de nos relacionar com Deus. Então, viver na correria da vida e deixar de se relacionar com Deus é uma grave falha. Deixar de ter comunhão com o Criador é uma grave falha. Se você observar as Escrituras em Tiago também, estão nos dando alerta, dizendo que, no versículo 4, que a amizade do mundo é inimiga de Deus, pois aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, mais uma vez, as Escrituras nos alertando sobre o perigo de nós estarmos separados da comunhão com Deus. Então ele diz, se você quiser ser amigo do mundo, você não é amigo de Deus. Então, as Escrituras aí, mais uma vez, nos alertando, nos orientando, mostrando que nós não podemos deixar de viver em um relacionamento real com Deus, por meio da reconciliação que Ele nos fez em Cristo Jesus. Então, são cuidados que nós devemos ter constantemente na nossa vida. É o cuidado de manter-nos num relacionamento íntimo com Deus. A própria Escritura em Tiago 1 também diz que a religião verdadeira, sem mancha, ela tem duas qualidades. A primeira é cuidar dos necessitados. É ter amor, a misericórdia ao próximo. Mas o segundo ponto diz que é a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, viver uma vida consagrada a Deus, piedosa, não se deixando influenciar por esse mundo, por esse sistema em que nós vivemos, no qual jaz no maligno, como diz as Escrituras, que o mundo inteiro jaz no maligno. Há um sistema pelo qual Satanás está aí operando terrivelmente, seduzindo a mente e o coração humano. E as Escrituras dizem em Romanos também 12 que nós não devemos nos conformar com esse sistema, com esse mundo. Pelo contrário, nós devemos fazer da nossa mente um culto constante a Deus. Tá? Então, existem 3 aspectos desse mundo que tentam nos afastar de Deus, que tentam nos afastar da fé. Eles são 3. O materialismo, o racionalismo e o hedonismo. Esses 3 fatores, eles são primordiais no mundo para afastar o homem de Deus. O racionalismo, o materialismo e o hedonismo. No racionalismo, o mundo, ele incentiva o homem a não crer nem confiar em Deus. No materialismo, o mundo leva o homem a amar a matéria e a também depositar nela a sua confiança em vez de Deus. E acreditar naquilo que é vistos pelos olhos, palpável, assim como o racionalismo, que procura crer apenas naquilo que vê.
E assim nós temos também o hedonismo, que é uma das estratégias do mundo para também afastar o homem de Deus, que é tornar o homem apegado aos prazeres da vida, aos prazeres desse mundo, ao ponto de sufocar, de fato, a sua comunhão com Deus. Então, nós devemos entender alguns princípios. O primeiro deles é que nem tudo é explicável. A Escritura diz que a fé ela não se baseia naquilo que se explica, e nem naquilo que se vê também, como dá a entender o racionalismo e o materialismo. A Escritura diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Inclusive, nós não vimos o universo sendo formado, mas cremos que pela palavra de Deus o universo foi formado por meio da água. Quanto ao materialismo, a Bíblia diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de nós, ele não é matéria. As Escrituras são muito claras, o qual o Senhor diz, enchei-o do Espírito, e não sejam controlados pela embriaguez, dominados pelos prazeres dessa vida. Quanto ao prazer da vida, da alma humana, as Escrituras dizem, deleita-te no Senhor. Tenha prazer em Deus. Se nós fugirmos e formos tragados por princípios que se opõem a essas verdades, nós seremos afastados de Deus, da comunhão com o Senhor. E vai chegar um momento que as Escrituras vão ter que dizer aquilo que está em Efésios, no capítulo 5, diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Porque quando Satanás, ele vê que a pessoa persevera na fé, então o que ele pode fazer é tentar adormecer, tentar manter o crente numa sonolência terrível, como se ele estivesse adormecido no meio de mortos, no meio daqueles que ainda não se converteram ao Senhor, que estão perdidos em seus delitos e pecados. Então, o diabo sabe que aquele que se arrependeu verdadeiramente, se converteu a Deus, ele não pode mais conduzi-lo para o caminho da morte, mas, no entanto, pode se opor, oprimir o cristão para que ele, de alguma forma, passe a viver num sono espiritual, numa preguiça espiritual, num desânimo espiritual, enfraquecido na comunhão com Deus. Então, nós devemos tomar sérios cuidados com a nossa vida espiritual e tomar cuidado com esses 3 aspectos do mundo que tentam nos afastar de Deus. Então, são 3 aspectos do mundo que o mundo faz para nos afastar de Deus. Vamos começar pelo racionalismo. Meus irmãos, o racionalismo é um mal que, desde o início da vida humana, vem norteando e perseguindo os seres humanos. O racionalismo, ele tenta explicar as coisas a partir daquilo que é lógico, a partir da razão humana. E para o homem, para o racionalismo, 1 tem que dar 2, 1 mais 1 tem que dar 2, 2 mais 2 tem que dar 4. E daí os homens têm suas teorias em que, se não é explicado, não é passível de crer, de acreditar. E, no entanto, não é assim que as Escrituras ensinam. Nem tudo é passível de explicação. Mas o racionalismo, ele leva o ser humano a querer questionar tudo, desencadeando no agnosticismo, de que não é possível conhecer a verdade, de que não pode haver uma verdade absoluta, mas as Escrituras próprias dizem que a palavra de Deus é a própria verdade. O racionalismo, ele desencadeia também no ateísmo, que leva os homens a não acreditar naquilo que se vê, que não se vê, que não se pode colocar num tubo de ensaio, num laboratório para examinar e provar que existe através daquilo que é visível, como átomos, partículas, proteínas, células, materiais orgânicos e materiais químicos e minerais, etc. Então, o racionalismo, ele é um mecanismo do sistema mundano para levar os homens a não crerem em Deus, a não colocarem a sua fé e a sua confiança
no Senhor. Nós temos o exemplo na Bíblia de alguém que foi tomado pelo racionalismo. Lá em João capítulo 20, no Evangelho de João capítulo 20, nós temos o exemplo de Tomé. E observe que aconteceu algo ali que a ciência não podia explicar. Um morto, depois de 3 dias, ressuscita dentre os mortos. Volta à vida mesmo tendo seus órgãos paralisados, mesmo tendo sido morto, perfeitamente morto. Inclusive, é uma das doutrinas essenciais da fé cristã, é a morte de Cristo. De que, de fato, ele se fez homem e ele morreu de verdade na cruz. Não houve apenas uma sonolência, um adormecimento, um desmaio. Não, Jesus, de fato, morreu. Fisicamente morreu, Cristo morreu. Então, de repente, acontece a ressurreição de um morto. Assim como aconteceu também, é claro, de Lázaro, que serviu como testemunho do poder e da glória de Cristo. E as Escrituras falam que, no versículo 26, que passaram 8 dias e estavam outra vez ali reunidos os discípulos. E Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Também chega também a mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste. Porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Então, por que Jesus diz essas palavras a Tomé? Porque no versículo 25, os discípulos tinham afirmado: Nós vimos o Senhor. E aí o que Tomé responde? Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo nenhum acreditarei. Que situação se passa aqui? Um racionalismo. Eu creio naquilo que eu posso explicar. Se eu não posso explicar, então eu não vou acreditar. Então, o sistema mundano, ele tem como propriedade levar realmente o homem, induzir o homem à incredulidade. Se você observar, o próprio povo cristão estão profundamente influenciados pelo racionalismo. Nós somos, de todas as formas, induzidos a acreditar naquilo que é visível, naquilo que é palpável. Então, é muito mais fácil você, por exemplo, colocar uma cápsula de comprimido nas mãos, com dor de cabeça ou com uma dor, e acreditar que aquela cápsula vai poder entrar no teu estômago, digerir, entrar pelo teu sistema, ou teu organismo, tua corrente sanguínea, e produzir uma calma e aliviar a dor, do que você colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor me curar dessa dor. Ou então morrerei com ela. Então, porque aquilo que é visível, aquilo que tem uma explicação, para nós é mais fácil de crer. Porque nós temos a natureza pecaminosa que para nós ela facilita as coisas. Entende? Então nós somos tendenciosos e o mundo ele tenta nos induzir a isso. Por isso que você vai ver uma sociedade extremamente ansiosa. Por que os homens o ser humano é tão ansioso? É tão preocupado com a vida? Porque a única esperança da natureza humana é na matéria. É naquilo que ele vê, é acreditar naquilo que ele vê, naquilo que ele consegue confeccionar resultados, perceber resultados imediatos, que são solucionados de forma que ele perceba o sentido daquilo. De que aquilo pode, de alguma forma, trazer esperança ao seu coração. Então, nós somos induzidos pelo mundo a crer naquilo que nós tocamos, vemos. Nós vemos exemplos de Israel, por exemplo, no deserto. Em Salmo 78, fala da desobediência de Israel no deserto, da murmuração do povo no deserto. Então,
O povo tinha como característica no deserto incredulidade, rebeldia, murmuração. O povo viveu isso. Eram incrédulos, cheios de incredulidade, cheios de rebeldias como fruto da incredulidade e cheios de murmuração, reclamavam de tudo. Agora, tanto a rebeldia como a murmuração do povo estava associada ao quê? À falta de fé, à incredulidade e ao racionalismo. Era um povo que calculavam e que mediam todas as coisas, então logo eles acreditavam naquilo que viam. Se vocês observarem, nós temos aqui em Salmo 78, versículo 19 ao 22, dizendo assim: falaram contra Deus dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Qual era o problema do povo de Israel no deserto? Incredulidade. E o que eles falaram para Moisés? Por várias vezes. Primeiro, eles reclamaram porque o povo do Egito, os soldados do Egito, estavam vindo atrás dele para persegui-los. E eles murmuraram. E disseram assim: olha, será se Deus não tinha... Ele viu que não tinha túmulo suficiente no Egito e por isso nos colocou para morrer no deserto. E Deus já tinha falado por boca do profeta Moisés de que ele levaria o seu povo à terra prometida, e que ele levaria o povo ao deserto. E que ele cumpriria toda a sua palavra, todo o seu propósito. No entanto, quando o povo viu o exército egípcio, o que veio na cabeça dele? Racionalismo. Espera aí, calculando aqui, todo esse exército vindo contra nós, logo nós estamos derrotados, vamos morrer todo mundo aqui. Então eles calcularam à luz de quê? Da matemática humana, do racionalismo, da lógica de guerra, dos princípios racionais. Isso não é fé. E é isso que o mundo faz. Ele tenta nos induzir a duvidar de Deus, de todas as maneiras. De muitas formas e maneiras o mundo vai tentar nos colocar contra Deus, para a gente não confiar em Deus. E foi isso que aconteceu. Aí Moisés disse para o povo: espera aí, confiai no Senhor, confiem no Senhor e vejam o livramento que Deus dará. E vocês terão vergonha, vocês ficarão de cabeça baixa, vocês terão vergonha. E foi de fato o que aconteceu. O Mar Vermelho se abre, os soldados egípcios são aniquilados naquele mar quando cai todas as águas sobre eles, e o povo passa livre. E eles viram grande poder de Deus. Inclusive naquele momento o povo viu aquele grande sinal e ficaram por um tempo com muito assombro e temor pelo poder de Deus. Mas é tão grande a incredulidade que de repente veio outra ansiedade: falta de pão e falta de água. E mais uma vez o povo se levantou: olha, nós tínhamos comida e pão à vontade no Egito. Tu nos trouxeste, Moisés, dizia o povo, para nos matar aqui nesse deserto de fome? Nos trouxeste aqui para nos matar de sede? E mais uma vez, mesmo tendo misericórdia, Deus foi lá, mandou cordonizes, mandou carne a valer, a sobrar, e mandou maná, mandou alimento para que eles comessem à vontade. É tanto que Deus disse: vocês não precisam nem guardar, porque Ele estava mostrando que Ele é um Deus de poder e um Deus provedor, que Ele dá a quem quer, alimenta quem Ele quer. E o povo, alguns em rebeldia, não acreditaram que Deus poderia suprir logo mais, acabaram guardando. E o que aconteceu com a comida, com o maná que eles guardaram? Tornou podre. É isso que acontece com o fruto da desobediência. Estraga, desperdício, podridão. Então apodreceu. Por quê? Porque eles acreditaram: eu preciso guardar, porque isso é a lógica. Se eu guardar, eu tenho amanhã. E nem sempre a matemática de Deus não funciona assim. A lógica de Deus nem é assim. Nem sempre é assim. Eles acreditavam, e por isso que aqui em Salmo 78, ele vai dizer, ainda assim, ele fala assim, diz que eles falam: acaso, versículo 19, diz: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Ou seja, olha o que ele estava dizendo: Deus pode dar alimento para essa multidão de pessoas? Mais de 800 mil homens.
Pode Deus dar comida para tanta gente no deserto? Deus tem essa capacidade, então. Eles tentaram a Deus. Eles acusaram Deus da incapacidade de fazer algo tão poderoso, mesmo vendo os sinais que eles viram no Egito. Isso serve de exemplo para nós, irmãos, para nós imaginarmos, observarmos e ter cautela para entender o quanto é grande a profundidade da incredulidade dentro do coração humano. E o quanto nós somos susceptíveis a tamanha incredulidade. Aquilo serve para exemplo nosso, para testemunho, para a gente observar o quanto o nosso coração é incrédulo e cheio de dureza, de cegueira espiritual. Veja os grandes sinais que eles viram no Egito, os grandes sinais que eles viram no deserto e ainda assim murmuravam. Não creram no Senhor nem confiaram na sua salvação, duvidando que Deus poderia levantar dar água e dar comida para tanta gente. E o que Deus fez? Deu carne, deu comida, maná no deserto. Segundo as Escrituras de Deuteronômio, capítulo 8, as sandálias dele não desgastaram, as vestes não envelheceram, e Deus supriu tudo o que eles precisavam. No entanto, era um povo que murmurava, que era terrível por causa do racionalismo deles, pois acreditavam que para que algo acontecesse precisaria haver uma lógica, e não é assim. Quantas pessoas ficam investigando? Há um tempo atrás eu conheci pela internet e vi um pregador, um pastor, dando um depoimento dele que ele foi internado numa clínica de recuperação mental. E lá ele tentou se matar, e se não fosse uma enfermeira do local, ele teria se matado. Por que um pastor, estudioso, doutor em arqueologia, teólogo, conhecedor muito das Escrituras, entraria em tamanha depressão, de querer tirar a própria vida? Pregou Jesus, pregou o Evangelho, anunciou a palavra, falou de tanta coisa. O que eu identifiquei? Qual era o problema desse homem? O problema desse homem foi tentar explicar coisas inexplicáveis. Foi tentar explicar a verdade, a fé pela razão. A razão e a fé não se opõem. No entanto, a razão ela nunca supera a fé, ela nunca alcançará o nível da fé. Por quê? Porque a fé transpõe a razão. Nós temos que entender isso. Nem tudo é explicável e creio perfeitamente que a depressão daquele homem está relacionada à incredulidade. Não tenho dúvida disso. Está relacionado ao racionalismo. Ele tenta explicar tudo através de arqueologia, de ciência humana, de técnicas e tudo mais. Tenta explicar a Bíblia através de tudo isso. Por exemplo, um homem, ele olha para a Arca de Noé e fica tentando explicar. Como coube tantos animais? Será se o dilúvio realmente foi mundial? Mas a Bíblia não está dizendo isso. Será se o mundo foi criado realmente em 6 dias? Será se como o Papa Francisco, alguns anos atrás, no início do ministério dele como Papa, o que ele disse? Ele afirmou que a evolução é correta e que nós não precisamos crer numa visão fantasiosa da criação. O que ele queria dizer com isso? Racionalismo. Eu creio naquilo que se explica. Eu creio naquilo que é palpável, que pode ser visto. E olha que a evolução ela não é palpável nem pode ser vista. Mas, no entanto, como é uma explicação racionalista humana, então, muitos se pendem para esse rumo. Então, você pode ver. O mundo à nossa volta tenta nos induzir a ser racionalistas. Ser racionalista não significa ser irracional. Perder a incapacidade de reflexão, de questionamento, de duvidar em alguns momentos. Não é isso. Mas quando eu me refiro à expressão racionalismo, é justamente dar lugar a explicações racionais para tudo, a ponto de isso colocar a sua fé em dúvida, de levá-lo a não confiar em Deus, no poder e na glória de Deus, na palavra de Deus. Isso é o perigo. Você pode prestar atenção que o mundo ele tenta fazer isso, ele tenta nos induzir à incredulidade. As crianças abrem os livros na escola, o que elas vão ver? É criacionismo ou evolucionismo? Elas abrem os livros na escola e vão ver evolucionismo. O homem, quando ele tenta desenvolver a ciência, ele tenta mostrar de alguma forma para você de que ele pode ter explicações para os problemas humanos. Ele tenta de alguma forma usar da ciência para que você confie na matéria, na ciência, e não em Deus.
Você pode prestar atenção, até as formas de governo tentam explicar e viver o mundo de forma racionalista. Por exemplo, o comunismo acredita que a solução é o Estado, que você tem que confiar no Estado, no poder econômico, na matéria, no governo. E por isso que todo país comunista, você pode prestar atenção, eles são ateístas. A China prega o ateísmo, por isso eles estão queimando bíblias, fechando igrejas, derrubando símbolos religiosos, fechando seminários teológicos e dizendo, olha, agora a partir de agora a Bíblia só pode, inclusive já estão fazendo isso lá, a Bíblia agora lá só é aceita a impressão bíblica lá se for com comentário comunista. Ou seja, eles são ateus. Coreia do Norte, da mesma forma, são ateísmo. Porque eles defendem o racionalismo. Eles defendem aquilo que pode se explicar pela razão humana. E aquilo que não pode se explicar pela razão humana não deve ser tratado. Nada metafísico, nada espiritual. Você pode prestar atenção que até as doenças humanas, nos tempos bíblicos, se procurava entender tudo à luz da experiência divina. Escute essa frase que eu vou dizer para você. Nos tempos bíblicos, tudo se tentava explicar à luz da experiência divina. Ou seja, das decisões de Deus, dos atributos de Deus, da soberania de Deus, do governo de Deus. Hoje o homem tenta explicar tudo à luz da ciência, da biologia, da psicologia, de tudo, do materialismo, da química, da física, da astrofísica. Então, você está entendendo? Acontece qualquer coisa extraordinária no mundo, o homem vai tentar explicar através da ciência, da química, da física, da medicina e tudo mais. E como era o povo de Deus ano passado? Como eles tentavam, irmãos, explicar as coisas? Eles tentavam explicar as coisas desse mundo, os acontecimentos, os fatos, as realizações, tudo. Eles tentavam, eles procuravam explicação à luz do divino, de Deus, à luz das decisões de Deus. Por exemplo, se acontece um tsunami no mundo, o que os homens tentam fazer? Vamos explicar como foi, o que aconteceu com os polos da Terra, aconteceu um grande terremoto, as placas tectônicas. Então, eles vão tentando explicar e trazer explicações racionais para tudo. Tentam explicar os trovões, os relâmpagos, a chuva, e cada detalhe da criação são explicados à luz da ciência, levando o homem a ser racional em tudo. Ok? Interessante. O que há de mal em um homem explicar as coisas que acontecem? O que há de mal em um homem explicar as coisas que acontecem é quando em explicar o homem tem a intenção de afastar, é quando o diabo está por meio, tentando levar o homem, induzir o homem a ser racionalista e esquecer-se de Deus. Esse é o problema. Por exemplo, quando você olha qualquer mal no mundo, não esqueça. A Bíblia fala que nada acontece sem o consentimento de Deus. Que Ele é que cria os relâmpagos no céu. Ele é que faz com que as chuvas caiam ou deixem de cair. A explicação das secas no mundo, a ciência vai tentar dizer, olha, a seca no mundo é devido a isso, fatores tal e tal e tal, enquanto as escrituras dizem que, por exemplo, Deus é o controlador das estações. Ele é que dá chuva e tira a chuva. Ele é que levanta, que derruba, que faz empobrecer, que faz enriquecer. Os pastores coaches tentam explicar racionalmente como enriquecer, como ter prosperidade, como dar soluções prontas para a prosperidade. Olha, use a regra 50 por 30 por 10 financeiro na sua economia. Use técnicas econômicas para prosperar nisso e naquilo outro. Faça economia nisso. Invista naquele mercado em outro. Então, eles tentam explicações racionais para solucionar os problemas humanos. E a Bíblia diz que Deus é quem enriquece e Deus é quem empobrece. Então, você está entendendo? O racionalismo, ele procura tirar Deus da causa. Ele procura tirar Deus dos problemas. Ele procura solucionar os problemas sem Deus. Ele procura explicar a vida e a existência das coisas e os fatores, os acontecimentos, as realizações do mundo e do universo através de explicações humanas, racionais. E procuram excluir Deus do processo. E você vai ver na Bíblia, por exemplo, Deus profetizando e declarando que haveriam 7 anos de fome no Egito, em toda a região da terra, naquela região toda. No mundo antigo haveria grande fome durante 7 anos. Deus revela isso a Faraó em sonho.
José interpreta os sonhos e se torna governador. Por quê? Porque Deus é que decide. Não somente pela sua presciência em saber todas as coisas antes que elas aconteçam, mas também por Deus decidir todas as coisas. Deus decide quem vai viver e quem vai morrer. Está lá em 1 Samuel capítulo 2, ele é que faz descer sepultura e faz subir. Que enriquece, que empobrece, que dá a vida e que tira. Então, quando nós excluímos Deus da relação das coisas desse mundo, dos acontecimentos, nós estamos sendo racionalistas. Quando nós tentamos explicar tudo à luz do entendimento humano, nós estamos sendo racionalistas. Você pode prestar atenção. Se nós pegamos uma enfermidade, nós queremos uma explicação científica, um resultado, um exame, uma análise. Mas a gente não procura botar o joelho no chão de jejum e dizer: Senhor, isso está me acontecendo, e tem uma explicação espiritual. Por que o Senhor decidiu isso? Porque o objetivo do mundo é afastar de Deus. É fazer com que você não reconheça Deus em todos os teus caminhos e você viva atrás de remédios, de médicos, da esperança econômica, confiando em governos, em autoridades, em economia mundial e etc. O mundo quer que você confie no mundo, no sistema do mundo. Ele não quer que você deposite a sua confiança em Deus. Ele não quer que você entenda e relacione Deus a todos os acontecimentos da vida. Irmãos, acautelai-vos, cuidado com o racionalismo. Pois ele pode estar lhe afastando profundamente, já está lhe afastando e pode estar lhe afastando profundamente de Deus. Você está reconhecendo Deus em todos os seus caminhos ou você se tornou um racionalista que fica tentando explicação por tudo em vez de recorrer a Deus nas suas lutas? Eu quero que você observe os provérbios. Deus deseja que você o reconheça em tudo, em todos os acontecimentos na sua vida. Se você cair, reconheça a ação de Deus. Se você levantar-se, reconheça a ação de Deus. Se você dormiu e acordou vivo, reconheça a ação de Deus. Se você adoecer, reconheça a mão de Deus, pois dele procede toda decisão. Tanto o bem quanto o mal está nas Escrituras. Isaías é muito claro em dizer isso. Lamentações capítulo 3 é muito claro em dizer isso. Se acontecem desastres naturais no mundo, a Bíblia fala que são decisões de Deus, são disciplinas de Deus às nações. Se há guerras ou não há guerras, são decisões de Deus que dispõem o coração dos homens para onde Ele quer, porque Ele disciplina as nações com a sua ira. Não esqueçam disso. Seus problemas e conflitos familiares, suas lutas, são disciplinas de Deus que estão ali presentes. Não retire Deus da sua vida, não desassocie Deus de todos os acontecimentos, pois o racionalismo, ele faz com que nós desassociemos Deus da nossa vida e nos tornemos duros, incrédulos e distantes de Deus, irmãos. Provérbios capítulo 3. A palavra de Deus, nos versículos 5 ao 8 diz, Provérbios 3, do 5 ao 8, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie, ou não te estribes, não te apoie, no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do... Irmãos, nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Provérbio chega a dizer assim, que não existe sorte no fundo. Ele diz assim, a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Vamos dizer isso? A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda decisão. Irmãos, o seu cair, o seu levantar, está debaixo da decisão de Deus. Cada acontecimento, se você ganhou um emprego, é decisão de Deus. Se você perdeu o emprego, é decisão de Deus. Se você passou ou não passou numa prova, é decisão de Deus. Se você endureceu o seu coração, é decisão, ou amoleceu o seu coração, é decisão do poder de Deus. Nós somos dependentes da graça, da soberania de Deus. Todo ser humano é dependente das misericórdias de Deus, das ações de Deus, das decisões de Deus, pois Ele está conduzindo a história. Ele está derramando bênção e benevolência a quem Ele quer, está disciplinando, derramando sua ira e disciplina a quem Ele quer, fazendo isso de forma justa e como Ele quer. Não há nada que esteja acontecendo. Se algo deu errado num trâmite, num negócio que você realizou, decisão de Deus. Ele quer lhe ensinar algo através disso. Ele está disciplinando você através disso. Algo não está acontecendo na sua vida, maldições estão sobre você. Você precisa colocar plenamente sua fé em Cristo, para que elas sejam quebradas. Há maldição na sua vida,
a falta de progresso em áreas diversas na sua vida, saiba a decisão de Deus. O próprio Davi reconheceu isso. Ele disse assim, quando Simei, Davi ia passando, fugindo da ira de Absalão, seu filho, rebelde. Simei encontrou com ele, estava dando apoio a Absalão, que não gostava de Davi. O rei Davi começou a oprimir, a amaldiçoar Davi com seus lábios. Por isso Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia Deus em todos os seus caminhos. Davi não dava lugar ao racionalismo. Ele procurava não dar lugar ao racionalismo. Pensa só, um menino, um adolescentezinho, talvez uns 16 anos, algumas pedrinhas nas mãos e um pedaço de couro, uma funda, uma bolsinha de pedra, um exército inteiro com medo de enfrentar os filisteus, um gigante diante deles, todo mundo com medo, o rei Saul com medo. Chega um menino Davi, um rapazinho, um mocinho ruivo, bonito, e diz: o que está acontecendo? Por que esse filisteu aí está amaldiçoando o nosso povo e o nosso Deus? Racionalmente, tinha como aquele menino vencer aquela guerra? Derrotar aquele gigante? Claro que não. Todos que estavam ali estavam pensando de maneira racional. Como pode um menino, por exemplo, vencer um leão, vencer um urso, irmãos? É impossível. Imagine um tapa de um leão. Ele mata uma criança, um adolescente, uma unhada no pescoço já mataria. Mas esse menino, por fé, enfrentou o urso e o leão. E enfrentou um gigante porque colocou a sua fé no Senhor e entendeu que Deus era um Deus poderoso. Como se explicar o poder na vida de Sansão? Um homem sozinho matar 1000 homens com uma queixada de jumenta. Meus irmãos, a fé, ela não é contra a razão. Mas a fé, ela limita a razão. Sempre há de limitar a razão. Porque a fé é confiar num Deus todo-poderoso que faz aquilo que é impossível aos olhos humanos. Então tome cuidado com o racionalismo. Nós observamos pelas Escrituras que então Davi enfrentou o gigante. Por quê? Porque creu. Porque não colocou na sua mente naquele momento um racionalismo. Não fez como o povo de Israel, citado em Números, racionalista, quando chegaram Caleb e os espias, quando viram a terra prometida, ficaram alegres. Caleb e Josué ficaram muito alegres. Mas os demais espias tremeram, ficaram com medo, diziam: nós somos como gafanhoto diante daquele povo, de tão poderoso que é. E o povo quis se rebelar, atacar a Moisés, o profeta, levantar caravana para voltar para o Egito, pois não creu na palavra de Deus, duvidou porque viu o poder daquele povo, o tamanho daquele povo, e se viu como um gafanhoto porque racionalizou, calculou e diz: nós não temos capacidade de vencê-los. Davi não fez isso, mas Davi, irmãos, creu no Senhor, reconheceu Deus em seus caminhos. E quando Simei, voltando ao que eu estava falando anteriormente, quando Simei amaldiçoava Davi, Davi reconheceu tanto Deus em seus caminhos que ele disse, um dos seus soldados, um dos seus comandantes do seu exército disse: o que é que esse louco aí está fazendo vivo ainda? Permita eu ir arrancar a cabeça. Davi disse: não. Se Deus determinou que ele me amaldiçoasse, se Deus permitiu que eu fosse perseguido pelo meu próprio filho, eu não lhe farei mal nenhum. Se Deus quer me amaldiçoar, ele vai me amaldiçoar. Então Davi não teve qualquer crise ou dúvida teológica em entender assim: peraí, de Deus procede toda decisão. Se ele quiser me amaldiçoar, eu tiver maldição na minha vida, eu vou ter. Se ele quiser me abençoar, eu serei abençoado. Se ele quiser me dar vitórias nas batalhas, eu terei. Se eu tiver derrota, ele me dará. Ele estava reconhecendo Deus em seu caminho, não sendo racionalista, mas aplicando Deus na história, mas aplicando a soberania de Deus para tudo. Amados irmãos, os cristãos de hoje têm sido tão incrédulos que tudo eles estão racionalizando. Nós estamos racionalizando tudo e tirando Deus da nossa vida. Olha, aconteceu isso comigo. Aí entra em desespero e vai procurar uma solução, uma explicação humana para aquilo. Olha, deu uma doença grave lá no meu exame. Aí ele vai tentar racionalizar e tentar explicar aquilo à luz da razão humana. Ele não recorre a entender as coisas à luz da vontade e da decisão de Deus. Deus é que decide todas as coisas. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Reconheça Ele. Prejuízos, ganhos, são decisões de Deus. Se Ele te humilhar, decisão de Deus. Se Ele te exaltar, decisão de Deus.
Não importa o que aconteça na sua vida, os problemas, tudo. As bênçãos, as benevolências, as misericórdias, os dias alegres são decisão de Deus, mas também os dias difíceis são. É tanto que o salmista no Salmos 90 diz que nós somos consumidos pelo poder da ira de Deus. Que é nesse mundo nós sofremos aflições por causa da ira dele sobre nós, por causa dos nossos pecados. Ele nos tem afligido e tem nos feito passar por adversidades. E o que o salmista pede? Alegra-nos, Senhor, em ti, por tantos dias quanto nós suportamos tudo isso. Então, muito cuidado com o racionalismo, mas reconheça Deus em todos os seus caminhos. O que nós temos que fazer? Reconhecer Deus, irmãos, em quê? Devemos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Não importa o que aconteça na sua vida, Deus está decidindo aquilo que acontece com você. Mediante isso, nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Devemos colocar a nossa fé e esperança no Senhor, crendo nele, depositando nele a nossa confiança, a nossa esperança, procurando entender tudo o que acontece conosco à luz das decisões de Deus, à luz das decisões do Senhor. Como diz aqui em Provérbios, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Porque se você se apoiar no seu entendimento, aquilo que você acredita que é, amanhã pode dar tudo errado. Porque você calculou e confiou apenas nas suas próprias decisões. Então o racionalismo é um dos meios do mundo que tentam arrancar a nossa fé, tentam nos impedir de nos aproximar de Deus, tentam nos afastar de Deus, para que nós não reconheçamos Ele em nossos caminhos. E nós temos que reconhecê-lo em tudo o que se passa em nossas vidas. Amém? Então, amados irmãos, seja na saúde, seja nos problemas financeiros, seja nas adversidades, nos problemas familiares, seja em qualquer luta, tribulação, seja nos dias bons, o que for, tente explicação de tudo à luz das decisões de Deus soberana. Quanto a Bíblia chega a dizer, meus irmãos, que nós temos que, inclusive, ter duas posturas em relação à vida. A primeira delas, as Escrituras falam que nós não devemos dizer, nunca devemos dizer assim, melhor foram os dias anteriores do que os dias de agora. Melhor foram os dias do passado do que os de hoje. A Bíblia diz para a gente nunca dizer isso em Eclesiastes. Nunca dizer isso, porque Deus é que decide cada dia e tudo que acontece conosco. A palavra de Deus chega a dizer que nós devemos nos alegrar no dia da prosperidade. No versículo 14 de Eclesiastes 7, ele diz assim, atenta, no versículo 13 ele fala assim, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? E no versículo 14 ele chega a dizer assim, no dia da prosperidade, goza do bem, se alegra, está tendo bastante, está prosperando, está feliz, teu negócio estão dando certo, se alegre, é tempo de alegria mesmo. Mas ele diz também, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto esse dia, quanto o outro. Deus fez tanto aquele, para que o homem, tanto um quanto o outro, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Só Deus tem ciência do futuro, do que há de acontecer. Ele está dizendo para a gente entender e reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, não procurar soluções racionais, explicações racionais para as coisas, mas procurar envolver Deus em tudo que está acontecendo e compreender a vida e os acontecimentos à luz
das decisões de Deus. Veio o dia da prosperidade. Rapaz, foi Deus que deu. Não está faltando nada, está tendo prosperidade, os ganhos estão sendo altos, está tendo fartura, estamos tendo prosperidade, estamos sendo aprovados naquilo que estamos fazendo, as coisas estão caminhando bem. Pronto, Deus fez esse dia. E quando as coisas começarem a desandar? Quando você não puder mais comprar como antes? Quando você passar pela experiência de perder coisas que você gostava muito? Quando vierem as experiências de você não conseguir ser aprovado em coisas que você gostaria de ser aprovado? Quando de repente virem as derrotas, o que a Bíblia diz? Reconhece que Deus fez tanto um dia quanto o outro. Reconhece Ele. Explique tudo à luz de Deus, das suas decisões soberanas. Então, a confiança em Deus, à medida que nós reconhecemos Deus em tudo que acontece, em cada situação da vida, quando nós procuramos explicar os eventos, as catástrofes, quando nós procuramos explicar a criação, a natureza, os eventos, as bênçãos, as estações, os dias difíceis, as adversidades, quando nós procuramos entender tudo isso, irmãos, à luz de Deus, da sua palavra, nós estamos cultivando a fé em nosso coração. Nós estamos desenvolvendo a nossa confiança em Deus, nós estamos aprendendo a amar o Senhor, a ter Deus como o único Senhor dentro do nosso coração. Por isso, amados irmãos, procurem viver assim, dessa forma, reconhecendo o Senhor em todos os teus caminhos. E dou exemplo aos irmãos, que na minha própria vida eu tive que entender isso. Quantas experiências na minha vida eu tentei procurar explicação para a minha fé no racionalismo. Quantas vezes eu tentei procurar respostas para algumas dificuldades no racionalismo. Nas minhas próprias mazelas, enfermidades, quantas vezes eu não procurei respostas no racionalismo? Eu nunca esqueço quando um dia que eu cheguei em um médico clínico especialista, que ele me disse, você tem um problema de saúde, e esse problema de saúde você nunca mais poderá, por exemplo, deixar de se alimentar nos horários. Você nunca mais vai poder fazer jejum. Pega aqui essa receita, vou te dar esses remédios, e agora você segue isso aí. Isso é o quê? Racionalismo. Se explica pela ciência, acabou, se conforme. Mesmo que, está entendendo, muitos cristãos são tão tolos, que ele recebe informações de um profissional do mundo aí, e ele segue aquilo, e muitas vezes ferindo princípios bíblicos. Por quê? Porque ele é racionalista. Porque ele não está com a sua vida e a sua fé baseada no que Deus determinou. Espera aí, a palavra de Deus diz que o cristão deve ter o jejum como prática. Quer dizer que o médico disse isso, então pronto. Então o médico disse, ele é Deus, ele tem fé, ele tem ciência, ele tem inteligência. Eu vou dizer para os irmãos, eu cheguei em casa, eu tomei alguns calmantes daqueles medicamentos que ele passou por problema de saúde, para aliviar os sintomas. Depois que aliviou os sintomas, eu joguei fora. E eu fui estudar o meu comportamento à luz das Escrituras, e pronto. Eu comecei a tratar o meu problema à luz das Escrituras. Eu descobri que meus problemas podiam ser sanados, que a ciência humana não tinha resposta para aquele problema, não tinha solução. A não ser que eles diziam que tinha uma solução se eu fosse para um estado no Rio Grande do Sul que conseguiu descobrir trouxe uma tecnologia americana de um tipo de cirurgia não invasiva e que poderia sanar o meu problema. Uma cirurgia que custaria, na época, há uns 2 anos atrás, que custaria em torno de 10 mil reais. Aí o racionalista fica desesperado, peraí, agora eu tenho que conseguir essa cirurgia para ficar livre desse problema. Não. Eu fui perceber que aquilo que a ciência explicava, a Bíblia tinha uma resposta. Deus tinha uma resposta para o problema. Então, eu fui lá e fui usando das estratégias bíblicas, maneiras de Deus, entendendo a vontade de Deus, Deus me tratou do problema. Eu sei como manter o equilíbrio daquele problema para que ele não volte. É só obedecer alguns princípios de Deus ali, que eu estava quebrando, que eu estava desobediente. Então tome cuidado com o racionalismo. Tome cuidado de excluir Deus dos seus problemas.
Não importa que seja, pai, eu estou com a hérnia de disco. Pois então vá, corte sua coluna. Não vá até Deus primeiro, não. Não vá para o jejum e oração de Senhor, está acontecendo isso comigo. Me dê uma explicação do Senhor, do alto, uma explicação espiritual. Me dê uma ideia, uma maneira de eu lidar com isso e buscar a resposta do alto primeiro. Tome cuidado com o racionalismo, em tudo está procurando soluções nos homens. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, faz na carne mortal o seu braço e aparta o seu coração de Deus. Pare de viver procurando soluções na ciência humana. Não que você não possa se utilizar da ciência humana, mas tome cuidado, para que ela não venha tragar a sua vida e você se torne um racionalista incrédulo e que fique com medo quando os problemas aconteçam, que vive procurando soluções humanas e não confia em Deus. Tome cuidado com essas coisas, irmãos. Está cheio de crente hipocondríaco, mania de doença, vive dia e noite, médico, dia e noite, o tempo todo. Todo o tempo está caçando doença, todo o tempo está doente, todo o tempo tem trem. Toma cuidado com isso, reconhece Deus. Espera aí, reflita, Deus, por que está tendo esse tanto problema, Deus? Conversa com Ele, jejua, fala com Deus. Toma cuidado com isso. Irmãos, o mundo nos induz a ser racionalistas, a confiar no homem, na matéria. Quantas pessoas não perderam suas vidas por confiar na mão de homens? Por não confiar em Deus? Há muita gente hipocondríaca, terrivelmente. Não pode uma pessoa falar de um problema de saúde, que ele fala dele. Olha, eu estou com uma dor na perna, eu estou com dor nas duas. Rapaz, mas eu sinto uma dorzinha aqui na coluna. Vixe, rapaz, eu tenho 50 hernias de disco. Ele diz, rapaz, eu vou passar pelo um cardiologista. Rapaz, tu não tem um para mim também, não? Então, tudo ele só fala em remédio e médico e tudo. Isso é hipocondria, isso é idolatria à saúde. Isso é idolatria ao corpo humano. Tome cuidado com a idolatria, essas coisas. E isso percorre muitos outros aspectos. Aí nós vamos andar depois, em outro momento, falando sobre o materialismo, sobre o hedonismo. E aí você vai ver quantas coisas o mundo tenta nos seduzir, tentam nos se tornar assim longe de Deus e tentam cada vez mais nos afastar de Deus. Peraí, Deus, tu fica aí, peraí. Eu vou andar por aqui, vou tentar resolver a minha vida. Se eu não der conta, aí eu desesperadamente corro para ti, Senhor. Peraí, fica aí, Deus. Fica aí, peraí. Deixa eu ir ali primeiro no médico, deixa eu ir no engenheiro primeiro, deixa eu ir no economista primeiro, deixa eu ir no psicólogo primeiro, no terapeuta, não sei o que, nessas coisas do mundo aí. Deixa eu ir primeiro ali, resolver com o prefeito, com o vereador, deixa eu procurar uma solução com o presidente. Entende? Aí Deus, se o negócio não dá certo, aí eu te procuro, tá? Porque o Senhor não precisa se meter na minha vida nessas coisas, não. Deixa que eu resolvo aqui. Então, o racionalismo faz isso. Ele exclui Deus do processo. Ele exclui Deus. As pessoas estão aí correndo atrás do mundo, de tudo, todas as coisas, e nem sequer consultam a Deus antes de fazer as coisas. Porque são racionalistas. Estão aprendendo a depender da razão humana e não da sabedoria que vem de Deus. E não nas decisões de Deus, não da vontade santa de Deus. Tomem cuidado, irmãos, tomem cuidado. Meus irmãos, que Deus nos livre do racionalismo e que a nossa razão seja útil para reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Que a nossa razão, intelecto, inteligência, ela seja útil para contemplar Deus na sua criação, nas suas obras. Que a nossa razão, intelecto e inteligência, ela sirva para que nós venhamos, sim, aceitar a soberania de Deus, o poder de Deus e as decisões de Deus soberanas, para que nós venhamos conhecer e prosseguir em conhecer o Deus e a sua vontade e a sua palavra revelada. Que a nossa razão sirva para que nós cresçamos na fé e na graça e no conhecimento do Senhor. E que nós não venhamos tentar explicar as coisas que Deus não explicou para nós. Que nós não venhamos tentar buscar soluções de coisas que Deus não solucionou. Acautelai-vos, tomem cuidado com o racionalismo. Não vos deixeis levar pelo coração incrédulo desse mundo pagão, mas confia no Senhor e reconhece Ele em todos os teus caminhos, em tudo que está acontecendo na sua vida. Que Cristo seja exaltado por meio de nós. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai soberano, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Pai. Livra-nos do coração incrédulo.
racionalista, que se afasta de Deus e procura soluções dos problemas, das adversidades, nas coisas desse mundo, que não consulta a Deus, que não reconhece Deus em nossos caminhos. O racionalismo nos leva a isso, a acreditar apenas naquilo que vê, naquilo que está no poder das mãos dos homens, nas medidas, nos cálculos humanos, nas decisões humanas, na medicina humana, no intelecto humano, nas engenharias dos homens, na física, na ciência, na química. Ó Deus, Tu és o Deus que é Espírito eterno, infinito. Tu não és explicável, Deus, pela racionalidade humana. Tu és Deus que é além de tudo, transpõe o tempo e o espaço, pois nem o tempo e nem o espaço tem qualquer controle sobre o Senhor. Isso não se explica. O Senhor não tem começo e nem tem fim, isso também não se explica, pois o Senhor é Deus. Nem uma folha cai, nem um pássaro cai, nem um grão de areia se move, nem uma estrela cai do céu, nem 1 milímetro sequer a terra pode girar ou pode se girar fora do seu eixo, se não for pela tua decisão. Isso não se explica. Soberano Deus, Tu és Senhor. Livra-nos da incredulidade, da dureza de coração, do racionalismo, Senhor, pois o racionalismo é a obra maligna desse mundo. A incredulidade é uma obra maligna desse mundo. Senhor, que a nossa inteligência, nosso intelecto, a nossa razão, ela sirva para investigar as coisas do alto, para reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Que a nossa inteligência, Deus, seja para compreender as Tuas obras e trazer glória e honra ao Senhor. Que a nossa inteligência seja para discernir as coisas que o Senhor faz e tem feito e irá fazer, Senhor. A Ti seja a honra e a glória, Pai. Nós Te bendizemos e oramos a Ti. Santificado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.